E aí, meus feras, como que vocês estão? Eu espero de verdade que esteja tudo indo muito bem por aí. Pra quem ainda não me conhece, o meu nome é Leonardo Teruel, eu sou programador e analista de sistemas e eu estou aqui para falar para vocês hoje sobre o dia em que eu perdi o medo de falar inglês. Bom, eu estava morando em Dublin quando eu fui fazer um intercâmbio para aprender o idioma. E, bom, quando você está fora do seu país e você não fala a língua nativa, é muito comum você sentir medo de falar, o medo de errar, o medo de não entender a outra pessoa falando, sentir medo de te julgarem por você estar falando errado, ou se você vai numa entrevista de emprego e você tem o medo de não passar naquela entrevista porque o nível do seu inglês não tá tão bom assim. Bom, um dia eu fui em uma entrevista lá. Quando eu fui para Dublin, galera, eu já falava inglês intermediário, tá, no Brasil. Mas quando você chega num país que fala essa língua nativa, é outra história, cara. O nível intermediário que é considerado no Brasil, quando você sai na prática lá fora, é um pouco diferente. Então bate aquele receio. E cara, no Brasil é muito difícil porque você sempre está sendo julgado por outro brasileiro que fala inglês um pouco melhor que você, né? E eu acho isso muito absurdo, porque também não é a língua nativa dele, porque ele sabe um pouco mais ou fala um pouco melhor, ele já te julga e isso acaba gerando medo, né, de falar até com outro brasileiro que está aprendendo igual você, e se ele sabe um pouco mais. Eu fui numa entrevista de emprego lá, obviamente com esse receio, e eu já cheguei lá armado, né, e já falando pro cara, eu sou brasileiro, eu não falo inglês muito bem. Né, é clássico de brasileiro mandar uma dessa quando tá fora do país e não fala nativamente e não tem confiança. E o entrevistador simplesmente chegou para mim e disse: Cara, tá tudo bem, relaxa. Você fala português e tá aqui falando inglês comigo. Eu só falo inglês. Você fala duas línguas e eu falo uma só. Então fica tranquilo, não tem problema nenhum. E cara, quando ele me falou isso, eu me dei conta de que, meu, se um próprio nativo, uma pessoa do país que fala inglês nativo, fluente, e não tava me julgando, por que que eu ia ter medo de falar? E ele ainda levantou a minha bola falando, cara, você tá se esforçando, aprendendo uma outra língua. Eu só falo o inglês. Você tá mais na frente do que eu nesse sentido. Bom, ainda daquele momento em diante eu sempre lembrei disso, isso me incentivou a não ter medo mais. E outra coisa que me ajudou muito também, né, além desse dia, eu comecei a reparar que existem os mais variados tipos de sotaque. Dublin é uma capital e eu convivia com muita gente de outros países que também falava inglês, mas que era segunda língua, não inglês nativo. Então, italiano, chileno, mexicano, ucraniano. E cada uma dessas pessoas, desses outros países, tinha o teu sotaque, né? O que é natural, cada um tem o seu sotaque quando tá falando uma língua estrangeira. E não tinha problema nenhum, todo mundo conseguia conversar e se entender, além do sotaque, entendeu? Então isso não tem problema nenhum, cara. É lógico que você tem que estudar e tentar se aperfeiçoar e falar o mais fluente e nativo possível. É óbvio. Mas o mais importante que isso é a comunicação. A galera não tá te julgando se você falar uma coisinha errada, se você pronunciar um pouco diferente, mas deu para entender, ou se você não inverteu tal verbo. É lógico que você tem que ficar atento e tentar melhorar sempre. Não tô falando que você tem que falar errado, mas de que eles não se importam se eles conseguem te entender e se comunicar. O importante é a comunicação ser viável. Então, se você está se comunicando, se vocês estão se entendendo, ninguém vai te interromper na hora e falar: opa, você falou errado, repete, isso aí não tá certo. Ou vai ficar te olhando com cara feia. Eu não tive esse problema. Os nativos, os irlandeses, os ingleses que eu conheci lá, os caras totalmente de boa e continua conversando com você numa boa. E depois você mesmo fala: putz, eu acho que eu falei aquilo errado. Mas a conversa fluiu, ele te entendeu, você entendeu ele e foi, entendeu? Então o vídeo de hoje era só pra mim comentar sobre isso e tentar incentivar vocês a perderem o medo, tá?
tá bom, galera? E se arriscar no inglês. Fala, o único jeito de aprender é falando, é conversando. Você vai cometer erros, sim, no começo, você vai melhorar com o tempo. Mas nesse começo não é pra você ter medo. É você conversar e vivenciar isso que vai te trazer a melhora. Foi nesse dia, nessa entrevista, cara, que eu me dei conta que eu não tinha que ter medo. Se você gostou desse vídeo, se isso foi legal pra você, ou se você acha que isso serve pra outra pessoa que também tá estudando inglês, que tá aprendendo, compartilha com ela, deixa o seu like aqui, porque isso ajuda bastante, e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por você ter visto o vídeo até aqui e até a próxima!